Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos ter em nós o entendimento claro da obra de Deus em nosso favor, para que nós façamos a caminhada de amadurecimento, de crescimento e de entendimento espiritual sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que aceitar por fé aquilo que as Escrituras falam acerca de nós, acerca da obra de Deus em nosso favor. Primeiro, acerca do perdão, da justificação e de onde estamos diante de Deus. Pois Ele morreu para que nós recebêssemos o nosso perdão. Ele ressuscitou para recebermos a justificação, não porque merecemos, mas por causa da graça maravilhosa de Deus que operou por meio de Cristo em nosso favor, para que nós fôssemos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus, para vivermos neste mundo como Cristo. Isto que a gente precisa entender. Na obra redentora de Cristo, nós somos colocados na presença de Deus e apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Isto não depende de nós, é obra de Deus em nosso favor. Obra que nos faz a imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo, fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, para vivermos neste mundo como Cristo. Por isso, precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Precisamos viver neste mundo como Ele. A nossa jornada é uma jornada de santificação, de maneira que a gente se dispa da natureza humana, da maneira de pensar do mundo, da maneira de pensar natural, e nos revistamos das obras que expressam e revelam Cristo, que manifestam o reino de Deus. A nossa jornada de maturidade é para que nós, santificando o nosso proceder, deixando de viver como se vive naturalmente, na maneira e na busca dos próprios interesses, para que a gente possa viver como Cristo neste mundo. Essa é a nossa jornada. Essa é a nossa caminhada, de maneira que a gente deixe as obras das trevas e possamos viver segundo a obra de justiça, andando na verdade, revelando Cristo e pensando como Cristo. É esta a nossa jornada. É isto que a gente precisa entender, pois fomos feitos à imagem de Cristo. Temos um novo coração. Nós recebemos, nós somos coparticipantes da natureza divina. Por isso podemos rejeitar as paixões humanas, porque dependemos inteiramente de nosso Deus. Paulo, falando sobre isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, ele afirma: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a nossa jornada deve nos conduzir neste processo, de maneira que nós, esvaziando na natureza humana, possamos nos revestir de Cristo. Possamos, na nossa dependência completa de Deus, sabendo que somos miseráveis e que não temos nada de bom para oferecer, possamos nos encher do Senhor e revelar em nosso dia a dia obras que expressam os valores do reino de Deus, que glorificam a Deus, que exaltam o seu nome, que expressam o Senhor e que revelam o seu reino neste mundo. E o que é fundamental entendermos, sermos conduzidos ao mesmo processo de obediência, onde abrimos mão do nosso interesse e da nossa vontade em favor daquilo que Deus nos chama para viver, fazer e a maneira como nós somos chamados para nos relacionarmos, expressando o amor de Deus, expressando a vontade de Deus e glorificando o seu nome. É esta jornada que a gente precisa entender. Para isso, precisamos amadurecer no sentido de sermos conduzidos ao mesmo modo de pensar de Cristo
e a agirmos como Cristo neste mundo. Que a gente possa ter esse entendimento. Buscar de todo o coração conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade e viver neste mundo segundo a sua vontade, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.